E se eu te dissesse que o golpe no Gabão foi uma farsa? E se eu lhe disser que o general Brice, que derrubou o presidente Ali Bongo, é primo dele e o reinado da família Bongo, a mesma família que governou o país por 56 anos, vai continuar e que a irmã de Ali Bongo é quem está por detrás do golpe? Em 30 de agosto, ocorreu um golpe de estado no Gabão logo após o anúncio de que o presidente Ali Bongo Ondimba havia vencido as eleições realizadas no dia 26 de agosto. O golpe pôs fim ao governo de 56 anos da família Bongo sobre o Gabão. A dinastia terminou quando o primo de Ali Bongo e comandante-chefe da guarda do Gabão, Brice Clotaire Nguema, tomou o poder através de um golpe militar, seguido de celebrações em todo o país e em toda a África. E então, por que isso seria uma farsa? Bem, deixe-me explicar. Após as disputas das eleições do dia 26 de agosto, os militares intervieram, truncaram o processo eleitoral, anularam as eleições, fecharam as fronteiras do país e dissolveram o governo, incluindo todas as instituições do Estado. A junta militar colocou Ali Bongo em prisão domiciliária, separando-o da sua família. No entanto, Ali Bongo conseguiu enviar vídeo nas redes sociais, pedindo aos seus amigos e outras pessoas que o ajudassem e fizessem barulho. O próprio Bongo é visto como um inválido para o cargo de presidente, que mal consegue andar ou falar e se tornou um problema sério, se não um constrangimento para os seus mestres franceses. De facto, França ajudou a família dele a manter o poder no Gabão durante 56 anos. Outros vídeos mostram um grupo de militares saudando o chefe da guarda presidencial, General Clotaire Nguema, como o novo presidente. Tudo parece nivelado, uma junta militar aproveitando a onda de golpes recentes na África Ocidental e intervém para libertar um povo sofredor nas mãos de um ditador firme e apoiado por interesses especiais franceses em uma das suas 14 propriedades coloniais na África. Bem, é possível que não seja esse o caso. Pode ser que os franceses estão tentando ser espertos aqui. Vamos analisar e peço que deixe o seu like e partilhe esse vídeo. Vamos? Ok, primeiro, Ali Bongo sofreu uma derrota devastadora nas eleições. Em vez de renunciar e permitir um novo capítulo na política gabonesa, com um líder da oposição desconhecido, apoiado pela vontade popular do povo gabonês, ele e os seus mestres franceses simplesmente truncaram o processo. Em agosto de 2016, quando Ali Bongo perdeu para Jinping, ele simplesmente criou um estado de emergência e manteve-se no poder utilizando as instituições do Estado à sua disposição. Desta vez, debilitado após um acidente vascular do cérebro em 2018, tornando-se numa vergonha para os seus mestres franceses e incapaz de executar uma manobra semelhante à de 2016, o seu primo, confiado como chefe da guarda presidencial, interveio para garantir que a oposição fosse mantida fora do jogo. A comunidade internacional, na sequência dos recentes golpes de Estado no Mali, Burkina Faso, Guiné e no Níger, assume naturalmente que se trata de um golpe nos mesmos moldes. O povo gabonês, feliz por se livrar da ditadura da família Bongo, está a celebrar. O que claramente não está a ser dito é que a oposição ganhou as eleições e que a família Bongo, que controla o exército, truncou o processo para evitar que a oposição assumisse o poder. A França até entregou veículos blindados ao general Brice Clotaire há algumas semanas. Por que eles fariam isso? O considerável exército francês, baseado no Gabão, não levantou um dedo. Quando serão convidados a deixar o Gabão? Por que temos exércitos ocidentais em todo o continente para controlar as terras? Por que não tem nenhum exército africano nos Estados Unidos ou na França? Claro que eles não vão permitir isso. Então, por que permitimos na África? As 110 multinacionais francesas, conhecidas pela exploração dos países africanos, ainda estão no país. Quando eles irão embora? Por acaso, a Total Energy, a empresa principal de energia francesa, está quase em todos os países africanos, e incluindo Moçambique, que explora todo o nosso gás e só deixa 3% dos lucros em Moçambique. Pode imaginar isso? Quando eles irão embora? Ali Bongo, que supostamente está em prisão domiciliar, fez um vídeo pedindo que as pessoas fizessem barulho. Como ele conseguiu fazer o vídeo e enviá-lo às mídias enquanto preso? I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise. For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing happening.
Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Então, para todo o meu povo que mantive na pobreza durante anos, que mantive com fome e fiquei rico com o apoio da França e dos Estados Unidos e embolsei bilhões de dólares, estou apelando a todos vocês, a todas as pessoas que mantive na pobreza por tantos anos e dei seus recursos para a França e para os Estados Unidos. Estou convocando vocês, pessoas boas, de boa fé, meus queridos, meus favoritos. Estou convocando vocês. Levantem-se e façam barulho por mim. Façam barulho por mim, meu povo. Albert Hondo Kossa, o principal líder da oposição e o oponente de Ali Bongo, tem a sua própria teoria sobre este golpe. Ele foi professor de economia, mas há anos faz parte da política do Gabão, inclusive servindo no gabinete do ex-presidente Omar Bongo, pai de Ali Bongo, que foi presidente por 42 anos. Nas eleições de sábado, Albert Hondo Kossa foi um dos principais rostos da oposição e tem suas próprias teorias sobre a situação que está a desenrolar. Ele disse: precisamos contextualizar as coisas. Antes de tudo, não é um golpe de Estado, é uma revolução palaciana. O general Brice Nguema é primo de Ali Bongo. A campanha de 60 anos de Bongo é demais. Os Bongos acharam necessário deixar Ali Bongo de lado e continuar efetivamente o sistema Bongo. Colocaram Brice à frente. Sabemos quem está por detrás de tudo isso. O sistema Bongo continua. Ele acredita que o novo presidente militar é um fantoche e quem puxa as cordas na verdade é a irmã mais velha do deposto presidente Ali Bongo. E continua: não há dúvidas de que quem está atrás do Brice é Pascaline Bongo, a irmã de Ali Bongo. Brice é um subalterno por detrás disso e Pascaline Bongo e o clã Bongo continuam no poder. Aqui o sangue engrossa. Olha, Pascaline Ferry Bongo Ondimba é a filha mais velha do ex-presidente Omar Bongo, pelo menos é o que dizem oficialmente. Sob o comando do seu pai, presidente Omar Bongo, ela foi ministra das Relações Exteriores de 1992 a 1994 e diretora do gabinete do presidente de 1994 até a morte do pai em 2009. Depois disso, quando seu irmão Ali Bongo chegou ao poder, ela foi posta de lado e aparentemente os dois compartilham um relacionamento de ódio. Então, o líder da oposição, Kossa, acredita que ela participou do golpe. Por outro lado, essa pode ser uma forma de deslegitimizar o novo presidente militar, Brice Nguema. A oposição do Gabão quer que os militares declarem Kossa como vencedor das últimas eleições. Mais de 80% da nossa audiência não estão nos seguir. Se estiver a gostar do conteúdo, deixe seu like e siga-nos. Obrigado. Os líderes da oposição estão a tentar convencer os militares, mas parece que não está a funcionar. O general Brice Nguema tomou posse nesta segunda-feira. Foi empossado como presidente da transição. O Gabão tem agora um novo presidente. O general Brice Nguema prometeu devolver o poder ao povo e fazer a transição de volta à democracia através da organização das eleições livres, transparentes e credíveis. Mas o fato dele planejar reescrever a Constituição e o Código Eleitoral significa que o período de transição provavelmente levará meses, se não anos. Além disso, o general Nguema fechou as portas ao candidato da oposição da coligação, que o instou a entregar o poder ao povo. Todo este golpe no Gabão poderia muito bem ser uma farsa. Então, começamos o visual com a invasão e as mochilas cheias de dinheiro. O dinheiro encontrado sob a posse do filho mais velho de Ali Bongo. Será que os militares prometem um futuro livre de corrupção para o Gabão? Ou são apenas um colírio, uma forma de distrair o público enquanto a família Bongo acerta as contas pessoais? Serão um sinal de progresso para o novo Gabão? Os cínicos franceses podem ter feito isso de novo, visto que não reagiram a esse golpe da mesma forma que reagiram no Burkina Faso, Níger e outros países controlados pela França, impedindo com sucesso uma transição democrática de poder para um líder da oposição em quem não podem confiar para proteger os seus interesses através de um golpe falso, cuidadosamente orquestrado, aproveitando uma onda de golpes legítimos na África Ocidental. Descobriremos isso nos próximos dias. Eu e a minha equipe estamos a estudar os movimentos da junta militar no Gabão para trazer-vos atualizações recentes à medida que os acontecimentos se desenrolam. Então, sigam-nos em todas as plataformas para não perderem nenhum vídeo. Os africanos nessas nações começaram a apelar a outros países africanos para remover os ditadores de seus países. Julius Malema, líder da IFF na África do
do Sul até postou na sua conta X que os camaroneses não deveriam decepcionar os africanos. Você sabe o que isso significa, né? Paul Biya está lá há um bom tempo agora. Então, percebes? Na verdade, o presidente de longa data dos Camarões, Paul Biya, foi rápido em assinar um decreto remodelando seu Ministério da Defesa quando soube do golpe em Gabão, assim como Paul Kagame de Ruanda e Yoweri Museveni do Uganda, que reformaram seus generais e milhares de outros soldados imediatamente após o golpe no Gabão. Outros fantoches e marionetes franceses em África devem estar agora a traçar estratégias para evitar uma situação semelhante à de Ali Bongo. Por isso, muitos líderes em África dizem estar contra esses golpes. Os Camarões fecharam suas fronteiras com o Gabão após o golpe, enquanto o ministro gabonês tentava escapar e procurar refúgio nos Camarões. Os associados próximos de Ali Bongo, incluindo seu filho Noureddine Bongo Valentim, também foram presos pela posse de bilhões de dinheiro bruto encontrados na casa de Yan Ngolo, chefe de gabinete, e foram presos por serem colaboradores próximos de Ali Bongo. Então, baseando-se em tudo que mencionamos nesse vídeo, você acha que o golpe no Gabão foi uma farsa? Você acha que aquela toda manifestação que tivemos em toda a África foi de graça? Você acha que o General Bryce não vai melhorar a vida dos gaboneses e vai continuar a trabalhar com os franceses para explorar o seu povo? O que você acha? Deixe as suas opiniões nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, dê um like nesse vídeo e não esqueça de nos seguir para mais conteúdos como este. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!